Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar da aplicação da pena, de regras de aplicação da pena. Aula importante porque quando fala em regra de aplicação de pena, tem muito entendimento jurisprudencial. Por isso que a gente tem que estar sempre atualizado do que o STJ e o STF pensam com relação a regras de aplicação. Porque parâmetros legais existem, mas ainda existe uma discricionariedade do juiz. Então, o cálculo de pena vem previsto no artigo 68, chamado sistema trifásico da pena, em que a pena base será fixada atendendo o critério do artigo 59, primeira fase. Segunda fase, em seguida serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes da pena, segunda fase. Terceira fase, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Por isso se fala em sistema trifásico. Por quê? Porque primeiro fixa-se a pena base, depois as atenuantes e agravantes da pena e, ao final, as causas de aumento e diminuição de pena. O parágrafo único traz a regra com relação à terceira etapa, as causas de aumento e diminuição de pena, a qual nós vamos estudar com mais calma. Então, como eu falei para vocês, trata-se do sistema trifásico, é aplicado tanto nas penas privativas de liberdade quanto na pena de multa. O que despenca em provas de concurso é a seguinte: quando houver duas agravantes e duas atenuantes, vão compensar uma com a outra? Porque assim, não existe também o quanto que agrava, o quanto que atenua. A jurisprudência fala que atenua ou agrava 1/6 da pena. Mas existe uma regra do artigo 67 do Código Penal que diz que quando houver o concurso, isto é, na hora de você calcular as agravantes e atenuantes da pena, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem circunstâncias atenuantes e agravantes que vão ser preponderantes. Significa que elas não vão poder ser compensadas. E eu resumi o artigo 67 nesse esquema aqui, esse quadrinho. Sempre vão prevalecer, em primeiro lugar, as atenuantes da menoridade e da senilidade. Significa o quê? Se o sujeito, ao cometer um crime e tiver várias agravantes e atenuantes, sempre vai prevalecer, em primeiro lugar, a atenuante do crime ter praticado do sujeito entre 18 a 20 anos, ou na data da sentença, o sujeito ter 70 anos. Em segundo lugar, vai prevalecer a agravante da reincidência. A agravante da reincidência. Ela vai sempre prevalecer sobre as outras atenuantes e as outras agravantes. Então, não vai dar para compensar reincidência, a agravante da reincidência. Então, se tiver atenuantes da menoridade e senilidade, elas vão ser mais importantes do que da reincidência. A reincidência vem em segundo lugar. E depois, nós temos as atenuantes e agravantes subjetivas, aquelas relacionadas com os motivos do crime. Aqui elas podem se compensar. Se tiver uma agravante e uma atenuante de natureza subjetiva, elas se compensam. Elas se compensam. Se tiver duas atenuantes subjetivas e duas agravantes subjetivas, elas se compensam. E no final, nós temos as agravantes objetivas. São aquelas com relação ao modo de executar o crime. Com elas também, elas se compensam. Então, quando se falar em compensação, uma elimina a outra, é quando elas forem da mesma natureza. Se elas forem de naturezas objetivas ou subjetivas, elas se compensam. Agora, a atenuante da menoridade e senilidade, ela sempre vai prevalecer,
e a agravante da reincidência ela vai prevalecer sobre as outras, tá certo? Então, só é possível a compensação se estiver no mesmo patamar. Então, não vamos esquecer disso. Vamos falar agora das causas de aumento e diminuição de pena. Eu vou ler primeiro o que está lá no parágrafo, para depois a gente ver o quadrinho que eu fiz para vocês. Lá diz no parágrafo único: no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Fala, professor, traduza isso para mim. Pode deixar. Eu fiz o quadro para facilitar o entendimento de vocês. Nós temos causas de diminuição e aumento de pena. Elas estão espalhadas no Código Penal. Elas não estão especificadas que nem as circunstâncias judiciais do artigo 59 e nem as agravantes e atenuantes. Elas não estão especificadas em artigos. Elas estão espalhadas. As causas de aumento e diminuição de pena estão espalhadas no Código. As causas de aumento e diminuição de pena são aplicadas na terceira etapa da dosimetria da pena. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem causas de aumento de pena na parte geral do Código Penal, isto é, aquelas que estão previstas do artigo 1º até o artigo 120. E existem causas de aumento e diminuição de pena na parte especial, que estão previstas, então, nessa parte especial, são dos crimes em espécie. São causas de aumento e diminuição de pena previstas nos próprios crimes. O que o parágrafo quis dizer é o seguinte: que quando o juiz encontrar causas de aumento e diminuição de pena na parte geral, aplica-se todas as causas de aumento e diminuição de pena. Se ele encontrar 4 causas de aumento de pena na parte geral, aplica-se as 4. Se ele encontrar 3 causas de diminuição de pena, aplica-se as 3 causas de diminuição de pena. Encontrou 2 de cada, aplica-se tudo. Tudo que for encontrado na parte geral, aplica-se. Por exemplo, uma causa de diminuição de pena, a tentativa. A tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então, aplica-se tudo. Agora, quando o juiz se deparar com várias causas de aumento de pena da parte especial ou com várias causas de diminuição de pena na parte especial, ele só pode aplicar uma. Se ele encontrou 3 causas de aumento de pena na parte especial, ele aplica uma. Se ele encontrar 3 causas de diminuição de pena, ele só aplica uma. Professor, e as outras causas de aumento e outras causas de diminuição de pena? Ele só vai elevar, isto é, ele vai levar em consideração para aumentar a pena ou ele vai levar em consideração para diminuir a pena. Mas não, ele não vai fazer o cálculo. E professor, como que vem escrito causas de aumento e diminuição? Diz assim: aumenta-se a pena de tanto a tanto, ele dá o mínimo e o máximo. Diminui-se a pena de tanto a tanto, ele dá o mínimo e o máximo. E o juiz faz aí, dentre o mínimo e o máximo, ele faz o seu cálculo. Então percebam que as causas de diminuição da parte geral aplica-se todas, se for encontrado. E de aumento de diminuição é limitado a uma só. Só um aumento e só uma diminuição. Vamos fazer essa questão. Então, questão aqui, eu tive uns espirros, aí o pessoal da edição cortou. Às vezes acontece os espirros, né? Gente, questão aqui da prova de Santa Catarina de técnico judiciário auxiliar. Em direito penal, um dos temas mais debatidos na doutrina e jurisprudência é a aplicação da pena. Como eu falei para vocês, a aplicação da pena é realmente um dos temas mais complexos. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, deverão ser observadas 3 etapas distintas na dosimetria da pena. Sobre o tema
De acordo com as previsões do Código Penal e Jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que: letra A. No caso de ser reconhecida a presença dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não precisará o magistrado fixar na sentença o regime inicial de cumprimento de pena. Gente, ele precisa sim fixar o regime inicial de cumprimento de pena, porque o juiz primeiro ele vai dar a dosimetria, fixa o regime inicial de cumprimento de pena e depois converte a pena em restritiva de direitos. Porque se ele descumprir a pena restritiva de direitos, o que acontece? Ele vai e volta a cumprir a pena naquele regime inicial fixado pelo juiz, que é o regime aberto, semiaberto e fechado. B. Na aplicação da pena, primeiro é aplicada a pena base, até aí tranquilo. As causas de aumento e diminuição de pena. E por último, são analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes da pena. Falso. Na verdade, primeiro é a pena base, segundo as agravantes e atenuantes da pena, e em terceiro lugar, as causas de aumento e diminuição de pena. C. No momento de reconhecer a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes da pena, não poderá o magistrado fixar a pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo combinado ao tipo. Perfeito, é isso mesmo. O juiz, ao reconhecer atenuantes e agravantes da pena, deverá se fixar sempre aos limites mínimos e máximos legais do crime. D. Na aplicação do regime inicial de pena nos crimes punidos apenas com a pena de detenção, poderá o magistrado aplicar o regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Não. Se fosse pena de reclusão, essa alternativa estaria correta. Na pena de detenção, o magistrado só pode fixar no regime aberto ou no semiaberto. Letra E. No concurso de causas de aumento e de diminuição previstas na parte especial, não pode o juiz considerar apenas uma delas, cabendo-lhe aplicar em escalas. Não pode o juiz considerar, não. Na parte especial, as causas de aumento e diminuição de pena, o juiz só pode considerar uma. E aqui está dizendo que não pode considerar apenas uma. Não, ele só considera uma. Então está errado. A alternativa correta é a letra C. Só deixando bem claro que tanto nas agravantes, tanto na fixação da pena base, quanto na fixação das agravantes e atenuantes da pena, o juiz deve respeitar o mínimo e o máximo legal. Com relação com as causas de aumento e diminuição de pena, o juiz está liberado. O juiz ele pode diminuir abaixo do mínimo legal ou ele pode aumentar acima do mínimo legal, do máximo legal. Então, essa limitação do mínimo e do máximo só vale para a fixação da pena base, das agravantes e atenuantes. Com relação às circunstâncias de causas de aumento e diminuição de pena, aí só valerá para a situação, esse limite vai estar livre para as causas de aumento e diminuição de pena. Então ele pode baixar do mínimo ou pode aumentar acima do máximo legal. Tudo bem? Momento motivacional, né, gente? Não é o que você diz ou acredita, desejo ou intenção, mas apenas o que você faz que conta as suas escolhas, o que conta, o que você faz que conta. Suas escolhas mostrarão quem você realmente é. Então, meu amigo, sai aí do mundo das ideias e agir vai diferenciar você das outras pessoas. É fazer acontecer e não só ficar no eu acho. Não, tem que fazer acontecer. Como eu falei, não é fácil, mas é sim, mas dá para realizar. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até
nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Lá Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.